Bom, Rodrigo já está dando aqui que estamos ao vivo, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boas-vindas ao Rodrigo Lodge, fotógrafo que está na revista ST13, na página 68 da nossa última edição. Bem-vindo, Rodrigo. Eu gostaria de te perguntar, antes da gente folhear a revista, para você falar um pouquinho das suas fotos, né? Eu te perguntar a tua formação, no sentido de o que que você tem feito em fotografia nos últimos anos, né? E como tem sido a sua experiência? Fala um pouquinho para você, inclusive lançou livros também que tem a ver com poesia também, segundo você conversou com a gente. Me fala um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Marco. Muito obrigado pelo convite, não só para a entrevista, mas é uma honra, né, estar na revista. Grandes amigos lá e pessoas que eu admiro. Então, é muito bacana. A minha trajetória na fotografia, Marco, ela, ela nasceu meio que por acaso. Né? Você falou da poesia, né? Eu venho da poesia. Na verdade, minha formação vem de publicidade, mas eu mesmo trabalhei muito pouco tempo com publicidade, mas eu sempre deixei esse lado artístico meio guardado e escrevendo. Né? Escrever, o meu lance sempre foi escrever, sempre foi a poesia, onde eu me identificava mais plenamente, assim, encontrava mais minha alma ali na poesia. E eu comecei a publicar um livro, outro livro, e uma outra das minhas paixões é viajar. E eu, viajando, sempre viajei com um caderninho, ia escrevendo, escrevi alguns poemas, algumas coisas assim, e aí, de repente, eu comecei a sentir falta de alguma coisa. Eu falei assim, olha, eu estou falando sobre o que eu estou sentindo, mas ninguém está vendo o que eu estou vendo. E aí eu comprei uma câmera, isso é uma coisa assim de um pouco mais de 10, entre 10 e 15 anos, assim, mais ou menos. Eu comprei uma câmera e eu falei, tá, vamos brincar com isso aqui, vamos ver o que vai dar. E foi uma coisa interessante, porque eu pensei que aquilo começou a conversar com a poesia de alguma forma. Né? Eu não tinha a intenção de ter alguma coisa que é uma legenda, né? Nem a poesia ser uma legenda para a fotografia, nem vice-versa, mas assim, os sentimentos que vão se complementando ali, de forma que, de repente, eu tenho uma história, a princípio, uma história para ser lembrada ali por mim mesmo daquela experiência que eu vivi. E acabou que isso foi ganhando corpo, ganhando forma. Eu acabei recebendo um convite mesmo para fazer uma exposição do meu trabalho fotográfico. E dessa exposição eu recebi um convite para fazer um livro que unisse as fotografias com as poesias, especificamente sobre uma viagem que eu fiz à Etiópia. E aí que eu parei e falei assim, opa, peraí, então de repente eu sou fotógrafo também, não sou somente poeta. E comecei, e aí eu gostei da experiência de trabalhar essas diferentes mídias, que na verdade para mim são diferentes sentimentos, diferentes formas da gente sentir e perceber o que está à nossa volta, e comecei a curtir mais e a investir um pouco mais também na fotografia. E não só nas minhas viagens, como também aí comecei a fazer isso um pouco mais também no cotidiano, no meu dia a dia, com a minha família. Uma forma nova de interpretar, de sentir a vida. E isso, depois eu acabei sendo convidado para participar de um coletivo de fotógrafos internacional. É uma turma
mais da Espanha, Estados Unidos, e eu comecei a trocar ideia com esse pessoal, e eles começaram a me fazer convites, então, para propor alguns trabalhos, alguns estudos, coisas que eles pudessem apresentar e estar levando para fora também dentro dessa minha linguagem. E acabei com isso chegando nesse trabalho sobre o candombe, que eu sempre, como fazia muita coisa sobre viagem, também eu acabava fazendo muita coisa de fora, e aí eu sentia falta de fazer uma coisa mais do Brasil, sabe? Uma coisa mais nossa. Sabe? Eu acabei muitos meus trabalhos fora foram feitos na África. E acabou que isso deu uma liga interessante, que eu acabei me aproximando de pessoas aqui ligadas a movimentos culturais que têm uma ligação forte com a África. E uma dessas pessoas, por exemplo, foi o Camilo Gam, que ele me chamou e falou assim: poxa, por que não faz uma coisa também que tenha ligação com o que você faz lá, mas aqui vamos falar sobre um pouco sobre a religiosidade, sobre os tambores, sobre a cultura afro, que hoje é tão forte, tão presente no Brasil, e tem algumas coisas que são pouco exploradas. Aí eu comecei também a trabalhar um pouco desse universo no Brasil. Eu acabei publicando, voltando um pouco atrás, publicando esse livro sobre a Etiópia, chama Luas sobre a Etiópia, é um livro basicamente com imagens e poemas, não necessariamente uma ligação direta entre eles, todos os poemas escritos lá na Etiópia também, durante a minha viagem. Mas aí foi juntando essas coisas todas, eu hoje comecei a pensar, comecei a enxergar tudo que eu já vinha fazendo antes também, para pensar em novos projetos, mas também que tenham essa influência da poesia, mas que tragam das minhas vivências também no Brasil, e também faz parte das minhas ideias de novos projetos, também mostrar realmente um pouco mais do Brasil, não na linguagem dos grandes fotógrafos, que são muitos no Brasil, mais do que bem documentado nesse sentido, mas um pouco assim da minha visão, do meu sentimento sobre o nosso país, trazer um pouco da minha visão das coisas para o do nosso cotidiano, das nossas diversas realidades que a gente vive aqui. Então, acho que a minha história na fotografia foi uma série de consequências da minha trajetória pessoal, né, que foram se juntando, se unindo, e se uniu a poesia e acabou me formando, né, entre aspas, como fotógrafo. Eu não sou um fotógrafo de formação técnica, né, em uma formação clássica. Basicamente, tudo que eu aprendi foi errando, e continuo errando muito, mas que foi me trazendo mais para perto do meu olhar, e que é totalmente ligado ao meu sentimento. Entendi. Mas o fotógrafo normalmente aprende errando muito, essa que é a grande verdade, Eu acho né? que todo mundo, né, em tudo, É, né, a gente aprende errando. É uma coisa até interessante, porque assim, as pessoas, eu vejo muitas vezes, o pessoal que está começando, às vezes, muito medo de errar, e muito inseguro em relação às críticas. Isso foi até uma coisa que eu aprendi muito na poesia. Eu acho que porque o escritor, ele tem uma característica um pouco diferente do fotógrafo. O fotógrafo, às vezes, só se aproxima de um outro fotógrafo, de um grande fotógrafo, você fica até com medo, às vezes, assim: nossa, o que esse cara vai pensar da minha foto, né? E um escritor, quando ele chega perto de um outro escritor, ele está buscando ser criticado.
ele chega, eu não quero que você leia um texto meu e me aplauda. Fala assim, cara, o que eu tenho que melhorar aqui? O que está ruim aqui, de fato, é que você fala assim, não, cara, isso faz tudo diferente. Sabe? E entre os escritores tem muito disso, sabe? Essa coisa de você chegar para o outro, cara, isso aqui, você pisou na bola, isso aqui está horrível. Vamos pensar de novo. E eu acabei trazendo isso muito para a fotografia. É o seguinte, foi assim, não, suas fotos estão lindas, não me fala que minhas fotos estão lindas, quero que vocês falem do que não está lindo, que é onde eu tenho que, de repente, algumas vezes você simplesmente, tá, mas era isso mesmo que eu queria, está tudo bem, ou outras vezes, não, realmente tenho algo aqui para evoluir, né? Então, a gente não pode realmente ter medo do erro, porque ele, para quem cria, ele é seu maior amigo, né? Ele é quem vai te fazer crescer e desenvolver sempre, né? É isso aí. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem como formação graduação em Publicidade. publicidade, não é isso? Isso, perfeito. Você acha que a graduação em publicidade te facilitou ou você buscou se afastar da visão de publicitário na fotografia? Ou te facilitou ou não? Eu, quando entrei na publicidade, eu acreditava que seria um trampolim para as minhas necessidades artísticas. Eu acabei tendo uma decepção grande nesse aspecto, né? Eu acho que você encontra a realidade do mercado, uma realidade bem distinta, né? Que efetivamente uma coisa que como tem que ser mesmo, é uma coisa extremamente comercial, é limitado né, nas possibilidades que você tem né, de criação, coisa assim. Obviamente existem coisas, trabalhos fantásticos, incríveis, extremamente criativos dentro da publicidade, mas vai ser ali no mar, na melhor das hipóteses, 10% das coisas que você vai conseguir desenvolver. O resto você fica mais ou menos preso dentro de um sistema que é como funcionam as coisas mesmo. Então, no momento que eu percebi isso, eu acabei tendo uma certa decepção, sabe, com a publicidade. E eu acabei tomando um rumo que foi um caminho profissional que acabou sendo indo um pouco para longe da publicidade, mas acabou que me trouxe para perto da criação. Porque eu acabei, eu comecei, entrei num negócio de consultoria e que me obrigava a viajar o Brasil inteiro. Eu viajava, às vezes, 3 vezes na semana para lugares diferentes no Brasil, norte, sul, nordeste, para todo lado. E eu tinha, efetivamente, que conhecer muito bem os lugares onde eu estava indo. Então, eu lembro um trabalho que eu fiz no Rio de Janeiro, que eu passei basicamente 15 dias rodando as cidades da Baixada Fluminense. Assim, eu não vi nada de... Eu não cheguei a ver o Cristo nenhum dia. Você só rodava realmente na periferia. E assim ia em Manaus, tinha que entrar, às vezes, em cidades ribeirinhas, para o meio da Amazônia. Então, aquilo me colocou muito em contato com o Brasil, né? O Brasil mais real, mas que muitas vezes a gente é um Brasil que a gente não costuma tocar. A gente vê, mas a gente não toca, né? E eu fui obrigado a tocar esse Brasil em todos os seus aspectos, né? Nas coisas feias e nas coisas lindas também que existem por aí. Então isso acabou me trazendo mais para a criação, para a parte típica. Eu começava a sentir vontade, necessidade de escrever sobre aquelas coisas, sobre o que eu sentia, reflexões que eu fazia sobre aqueles lugares, sobre mim mesmo, né? O bacana de você vivenciar outras realidades que não a sua é que te obriga a pensar na sua também. Então provoca uma série de reflexões
que foram extremamente ricas do ponto de vista artístico para mim. E quando eu comecei a fotografar, e aí realmente assim, eu fotografava realmente muito mal, mas eu comecei a fotografar aquilo tudo, né? Você fica daquele deslumbre, não, que legal, tem uma câmera, vou fotografar tudo. E eu estava até dando uma repassada nesse acervo. É um dos projetos que eu tenho para frente, exatamente pegar esse acervo de fotografias que assim, 90% delas tecnicamente vão estar extremamente incorretas, mas assim, de fazer um trabalho sobre isso, né, esse sentimento do Brasil que eu estava falando antes. Mas então, assim, acabou que profissionalmente eu fui para um caminho totalmente diferente da publicidade e curiosamente, foi o caminho que acabou abrindo mais as portas para mim, para eu abrir mais o meu lado artístico. Sabe? Então, foi bastante interessante nesse aspecto. Entendido. E com a liberdade de fazer, né, o que eu quisesse ali, porque aqui não era profissional, eu estava fazendo outras coisas ali profissionalmente, mas então naqueles momentos eu podia fazer o que eu queria. Né, Projetos pessoais. Projetos pessoais, né? Me diga uma coisa, você falou que viaja pelo Brasil todo, já foi na África. Você é exatamente de onde? Você é mineiro, não é isso? Eu sou mineiro de BH. BH mesmo, né? Tá Isso, certo. isso. Essa que é a dúvida, porque eu não sinto tanto aquele sotaque de BH. Não, mas tem entrega, né? De vez em quando vem De vez em um quando vem. Uai, Tá um certo, trem, um arreda, tá certo. acaba entregando. Mas eu acho assim, por essa questão de viajar Meio bastante que e a gente ter que se comunicar com muita gente em todos os lugares, a gente acaba ficando um pouco neutro, dilui, mas é, dilui. dilui, mas se conversar um tempinho a mais, vai entregar. Entendi. Tá certo. Então, eu acho que agora a gente pode começar a entrar na revista, né? Aí Claro. você vai explicar para a gente o que é o candombe, né? Em que cidade foi feito, fala alguma coisa dele, depois a gente entra foto por foto. Tá? Eu Tá, vou bacana. compartilhar agora a revista, né? Um momentinho. Compartilhamento de tela. Pronto. Tá vendo a revista aí? Estou vendo. Bacana. Tá. Então aqui a parte ao lado esquerdo é o texto, né? E o lado direito começa a primeira foto. São 13 fotos suas, né? E Isso. o título é Candombe, o som da fé. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o candombe, rapidamente, né? E Uhum. em seguida falar de onde foram feitas as fotos e tudo mais, né? Pode Então, começar. pois não. Pode começar. Tá, vamos lá. Então, o candombe, a primeira curiosidade do candombe é que o nome, que a maior parte das pessoas, você começa a falar candombe, já acha que você está falando de candomblé, né? E não é. O candombe é uma manifestação cultural, uma manifestação de fé totalmente distinta do candomblé. Não é totalmente, porque a origem dela também é uma origem que vem da África, né? Mas é uma cultura que hoje é pouco difundida, é pouco conhecida no Brasil, até porque ela está muito localizada, muito concentrada em Minas Gerais. E outro ponto importante também, que não confundir, porque existe um candombe, principalmente no Uruguai, um pouquinho na Argentina, mas mais no Uruguai, que também é baseado muito na religiosidade dos tambores, mas que também não tem ligação com esse candombe daqui, vamos dizer assim, entre aspas, o candombe mineiro, né? É uma história interessante, essa história, né? Como eu falei um pouquinho antes, ela nasceu de um convite um convite do Camilo Gampo para fazer algum trabalho, né, ligado a cultura preta do Brasil, que é muito linda, e também esse pessoal de fora que estava procurando, querendo algum trabalho, né, que eu pudesse estar mostrando lá fora. Então a gente descobriu o candombe, que é basicamente o seguinte: ele nasce também a mesma história das religiões de matriz africana,
no Brasil, que foram, né, da proibição dos escravos, né, de manifestar suas crenças, suas religiões, eles começaram a juntar, unir elementos católicos aos ritos tradicionais africanos, né, que é a história somente da Umbanda é mais conhecido nesse sentido, né, que você denomina as energias, né, da espiritualidade africana a santos católicos. E o candomblé, ele faz mais ou menos a mesma coisa. Ele começou a trazer os elementos católicos para, né, os ritos africanos. Então, qual que é a diferença, então, entre uma coisa e outra? Porque o candomblé, ele de fato, ele incorporou muito mais os elementos católicos, né? Grande parte hoje dos candombeiros, eles se consideram católicos, de fato, e não de uma religião africana. Então, eles trouxeram aqueles elementos e simplesmente incorporaram em ritos, mas que ritos que têm toda a cara, aquele aspecto das religiões africanas, mas que, de fato, por eles são ritos católicos, em ritos de uma identidade muito própria. Então, os cânticos, os hinos, a dança são sempre invocando entidades e santos católicos. Ela nasceu de um mito antigo dos escravos, de que Nossa Senhora do Rosário teria ficado presa nas águas do mar e que os africanos chegaram com os tambores, os escravizados, né, o povo escravizado chegou com seus tambores e começaram a entoar hinos, cânticos, e aí que Nossa Senhora saiu do mar. E ela foi o seguindo em procissão até as serras, que são as serras de Minas Gerais. E por isso que eles estão muito concentrados hoje em Minas Gerais, principalmente Serra do Espinhaço, a região do Cipó, as comunidades quilombolas, dessa onde esses ritos hoje são mais fortes, são mais presentes. E nasceu, então, ali todo um rito que é um rito para Nossa Senhora do Rosário. É tudo feito em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Então, é um rito que ele tem um ritual, normalmente não pode acontecer de noite ou de dia, isso é de cada comunidade tem a sua tradição, mas normalmente é um rito que começa uma procissão, simula aquela procissão, né, da Nossa Senhora, então é uma procissão, eles vêm cantando e fazendo orações em procissão, aí eles chegam em determinados lugares e eles passam a fazer as celebrações com os tambores são chamados de tambus, e são para eles que são tambores sagrados, né, abençoados por Deus, por Nossa Senhora. E eles, então, ali eles vão entoando vários cânticos, que são cânticos que variam, mas os cânticos de alguns com muita com a religiosidade envolvida, outros que falam do dia a dia, do cotidiano deles, das histórias que os antepassados deles passaram, são cânticos são cânticos curtos, alguns até bem humorados, e que eles cantam e dançam para os tambores, para esses tambus, e aquilo vai por horas e horas, muitas vezes a noite toda, eles se revezam tocando e dançando, cada hora é um que chega e faz a performance dele ali, a interpretação dele ali para esses tambus sagrados. E é tudo com muita fé e com muita alegria. É um outro ponto que eu destaco, assim, muito parecido, né, com as minhas experiências na África, a gente vê a alegria da celebração, a alegria no olhar, no sentir, né, das pessoas. Naqueles momentos de festa, a gente vê realmente uma alegria genuína, elas estão ali se entregando, seja na sua fé, seja na sua celebração, elas é uma alegria muito genuína.
e muito verdadeiro, que realmente transforma aquele ambiente numa coisa muito especial, muito mágica. Então, o candomblé, basicamente, eu vejo assim como uma celebração, mais que um movimento religioso, embora seja um movimento religioso, ligado tanto à matriz africana quanto ao catolicismo, mas é uma manifestação cultural, uma manifestação de fé e uma manifestação de celebração da vida, né? Entendi. Muito bem. Então vamos agora começar a folhear a revista, né? Ou seja, as suas fotos. Como eu falei antes, são 13 fotos, e você vai me dizendo se algumas características delas, e eu tenho a impressão que tem pelo menos duas procissões, uma de dia e uma de noite. Aí você São me dois. corrige e vai falando. Tem essa É, primeira foto aqui, aí você fala que a cidade que ela ocorre e tudo mais. tá. Exatamente. Fomos de dia, foram dois locais distintos. A parte de dia foi uma celebração em Baldim, que é uma celebração de um grupo que chama Guarda de Congo de Baldim. É um pessoal muito, muito bacana, que eles mantêm vivas essas tradições da cidade, da história deles. Então, eles fazem essas celebrações não só do candomblé, mas folia de reis, enfim, diversas outras celebrações que que essa guarda de Congo faz, e é um movimento de várias pessoas, muitas pessoas jovens, né? Era um movimento que antes era muito ligado aos mais antigos, e hoje é uma turma jovem que abraçou esses movimentos, e então sempre tem alguma coisa acontecendo na cidade que a Guarda de Combaldin tá promovendo. Então eu fui acompanhar essa celebração deles durante, né, que essas deles aconteceram durante o dia, né? E depois essa da noite, que é onde está essa primeira imagem, é no Quilombo do Açude, lá na Serra do Cipó. O Quilombo do Açude é uma comunidade quilombola que é bastante expressiva, tem um reconhecimento cultural até já bastante grande, bastante relevante, né? Está numa música do Milton Nascimento, né? Dona Mercedes tocar tambor, que a Dona Mercedes é da comunidade do Açude, e eles têm a ligação muito forte também com os tambores, com os tambus, e eles fazem, não me engano, 2 vezes no ano, eles fazem a cerimônia do candomblé lá no Açude, e eu consegui também ter licença de participar e de poder fotografar. E lá acontece à noite, né? Não existe um motivo específico para ser de noite ou de dia, mas realmente uma decisão local das pessoas, elas normalmente elas acabam adotando mais essas cerimônias, ou de dia ou de noite, de acordo mais com a conveniência local. Então, essa primeira foto, né, é uma foto lá no Cipó, lá no Açude, que é essa foto que antecede o candomblé. São as orações, ali estão começando, fazendo as orações, eles se reúnem de frente a uma casa, e eles estão fazendo as orações para iniciar a procissão até o local onde vai ser performado o candomblé. Então, por enquanto, assim, não tem ainda os tambores tocando, são preces, e algumas preces cantadas também, basicamente pedindo licença para o início da cerimônia. Perfeito. Então vamos para a próxima foto. Essa foto também, seguindo lá, que já é exatamente o início da procissão, né? Eu gosto muito da fotografia à noite, pelas possibilidades que te dá né, de luz, e principalmente de sombra, né? O pessoal falando da fotografia
como luz, mas a interpretação da luz nada mais é do que você entender a sombra. É a sombra, a luz ela, de certa forma, ela vai iluminar onde ela toca, mas é onde ela não toca é que vai fazer os desenhos e é onde vai te fazer ter mais possibilidade de interpretação, né, e de criar as nuances que você quer na fotografia. Então, eu acho, eu gosto demais da fotografia noturna por causa disso, porque ela te dá muitas essas possibilidades, né, de você trabalhar a luz. Tem o Renato Soares, que inclusive está nessa edição da revista, eu tive com ele no Xingu, fotografando no Xingu. Ele tem um computador que ele chama de luz de oca, que é a oca, também a oca xinguana, aquela oca muito muito grande que só tem uma aberturazinha, uma portinha. E aí eu cheguei lá com ele está fotografando muito dentro da oca. Eu falei assim, nossa, que troço difícil que é fotografar aqui, porque não tem luz assim, quase nenhuma. Eu perguntei para o Renato, como é que você está fazendo isso aqui? Eu falei assim, qual é a luz de oca, que é a luz do sol que bate na terra, na entrada da oca, e ela sai refletindo, mas muito fraquinha. Aí você vai percebendo os desenhos que ela vai fazendo, onde elas vão tocando e vai fazendo, vai criando os desenhos para fotografar dentro da oca. Então, é uma coisa, eu acho que é uma possibilidade muito bacana que te dá a fotografia noturna. E aí eu gosto muito dessas fotos de trabalhar isso, né? O que eu tô escondendo para poder chamar a atenção do que eu estou mostrando. Perfeito, perfeito. Bom, essas duas fotos dá para ver praticamente que é uma sequência, né? E do início da procissão, não é isso? Perfeito, isso. Vamos para a próxima. Correto. Bom, aí nós continuamos numa sequência, um momento que terminou a procissão, que chegou no lugar onde vamos ter a cerimônia do candombe. Então, nesse lugar, então, eles vão fazer novamente alguns cantos, entoar alguns cânticos. Eles içam uma bandeira e onde eles pedem licença, então, para tocarem os tambus e iniciarem efetivamente o que seria o candombe. Enquanto isso, os tambores, né, eles vão se aquecendo. Quando é de dia, eles ficam sobre o sol, ficam abaixo do sol para se aquecerem com o sol, e à noite eles acendem uma fogueira e deixam eles próximos da fogueira para eles irem se aquecendo. Então, essa é a oração que vai preceder esses momentos. Entendido. Vamos então partir para a próxima sequência de fotos. Vocês são duas imagens, essa imagem dessa moça durante esses cânticos também, e essa que aparece o pezinho do cachorro ali com a vela, exatamente ali é o estandarte da bandeira que foi levantada, e as pessoas vão se aproximando e fazendo também ali seus pedidos, como se fosse um altar. A bandeira é a bandeira Nossa Senhora do Rosário, que fica acima, né, desse estandarte, e as pessoas ali vão fazendo seus pedidos, suas preces que elas desejam, né, naquela cerimônia. E aí foi um momento que eu peguei, o cachorro se aproximou lá e eu achei interessante assim a composição. Vamos lá, próxima foto. Essa daqui, eu acho que eu tirei da ordem, né? O rapaz tocando, acho que seria mais à frente, né, da sequência, mas eu achei por bem colocar dessa forma. Explica um pouquinho para a gente essas fotos. Que já não necessariamente não está fora de ordem, porque então aqui já é a cerimônia. Então aqui já é quando o candombe começa, né? Então você tem os tambus, as pessoas estão tocando os tambores, que são os tambores sagrados, e
essa pessoa, essa moça que está dançando, ela assim, cada hora é a vez de um, então ela chega, pede licença aos tambores e ela faz um canto, ela cria um canto, de uma, duas estrofes no máximo, ela canta e as pessoas depois começam a cantar junto e aí ela dança para os tambores. Então é exatamente esse momento, né, de dançar para os tambores, né? Essas fotografias um pouco difíceis, porque assim, é uma roda muito pequena e obviamente você não quer atrapalhar as pessoas que estão, né, que estão ali para vivenciar aquele momento. Então eu tive que assim, eu fui literalmente para o chão mesmo, quase que deitado, encolhidinho num canto para buscar alguns que também fizessem uma composição que ficasse interessante, eu conseguisse fotografar com o mínimo de interferência das pessoas que estavam ali performando ali no meio daquela roda, né? Então, para ver que as fotos, né, essas fotos que eu tiro são de baixo para cima, muito também em função disso, né? Querer buscar uma linguagem diferente, mas também encontrar um posicionamento ali que eu pudesse atrapalhar menos aquele movimento ali. Então, esse é esse momento, é o momento, né? Vamos dizer assim, o ápice do candombe mesmo, das pessoas ali estarem dançando e estarem cantando para os tambores. Bom, vamos lá, para a próxima. Aqui eu misturei dia com noite. Isso, aí tem dia com noite. Lá é um dos tambores lá da quadra de Conde Baldim. Essa foto ela faz parte do início da cerimônia deles e a gente tem do lado direito esse momento na cerimônia, durante o candombe, em que as pessoas, você tem aquela pessoa que está cantando ali no meio da roda, aquela foto da pessoa dançando, e depois todos cantam, depois que ela canta, todos os cantos. Então, esse é o momento que estão todos cantando, e é uma foto interessante que a gente tem aqui o Cuda do lado direito da foto, e aquele senhor que é um dos anciões lá da comunidade, né, as pessoas mais antigas, mais tradicionais da comunidade que estão participando daquele momento. Né? Eles estão olhando aquela roda que a gente viu, aquela imagem. Perfeito. Vamos dar sequência. E aqui chegamos às duas últimas fotos que pegou em Baldinha durante o dia. Infelizmente, Isso. como a gente só tem 13 fotos, só tinha espaço para 13 fotos, porque a ST13, por ser número 13, eu resolvi colocar 13 fotógrafos com 13 fotos cada 13 uma. imagens. Uma Isso. brincadeira com o nosso saudoso técnico Zagallo, que brincava com o número 13, né? E normalmente a revista XT ela tinha por volta de 80 páginas, com menos páginas por fotógrafo, né? Porque eu não gosto de colocar muitas fotos na mesma página, eu prefiro ter a gente conseguir enxergar melhor cada foto. E com Sim, isso não dá para botar muita foto, né? sim. E como as suas fotos à noite estavam maravilhosas, eu preferi dar preferência a elas e um pouco menos durante o dia, porque também estão ótimas, mas à noite aquela luz realmente ficou especial. Então, fala um pouquinho dessas duas. Então, a primeira imagem é o estandarte, né, a bandeira, que aqui está no momento da procissão, é o momento que vai anteceder a hora que eles isso, a bandeira, para iniciar o processo, então é no momento da procissão, e esse o momento, esse é o Benjamin, um dos capitães da Guarda de Congo, e ele está pedindo licença para os tambores para tocá-los e para iniciar o candombe. Né? Essas fotos de elas têm uma outra particularidade, assim, que torna mais difíceis, porque dá para ver bem pela sombra na primeira imagem, que isso foi no meio do dia, né? Então realmente É, é. uma luz muito dura né, bem mais difícil no rato. Né? Foi uma que eu tive que
buscar mais assim composições diferentes, elementos diferentes, às vezes mais coisa, ângulos um pouco diferentes para conseguir fazer alguma coisa realmente diferente, né, do que aquela coisa mais clássica que estava mais difícil com a dificuldade da luz, né? E acabou que acho que as linguagens acabaram se complementando ali de É, alguma forma, mas realmente nessa eu busquei mais uns elementos, mais muita coisa mais de close, situações mais diferentes, assim, né? Momentos mais inusitados, e acaba que essa foto especificamente, né, do Capitão Benjamin é uma foto que eu gosto muito do ponto de vista, né, vamos dizer assim, não técnico, do ponto de vista mais documental, jornalístico, porque ela mostra muito bem, para mim, representa muito bem, assim, do, do candombe. Você vê assim, que ele tá bastante focado, ele está olhando para os tambores realmente como uma coisa sagrada, né? Como um elemento sagrado. Eu acho que representa muito bem o que é o candombe, o que é a fé, a religiosidade dessas pessoas. Então, assim, sob o ponto de vista documental, é uma foto que eu gosto bastante, né? Eu acho ela bastante representativa, né? Nesse sentido, né? Uma coisa que eu achei importante foi que isso tudo acontece num momento de muita alegria e confraternização. Todas essas cerimônias assim tem muita tem muita comida, sabe? Tem muita gente é, conversando, é descontraído, é uma coisa muito alegre, assim, muito para cima, assim, é uma experiência realmente assim magnífica. Eu, perfeito. Eu gostaria de complementar o seguinte: eu escolhi mais, como eu te falei, as fotos noturnas, né? sim, Mas a foto que eu selecionei, digamos assim, para ser a sua principal, né, de chamada, né, foi justamente a do capitão da guarda, não é isso? É o isso, Benjamin Silva, não é isso? isso. O interessante é isso, que a luz do dia não é tão boa para fotografar, mas a mais representativa realmente foi essa dele, É, né? Por isso que eu coloquei, inclusive, como a sua principal nas chamadas todas que a gente faz a respeito do artigo, né? Então, inclusive, eu queria comentar que ele está assistindo, né? Ele mandou uma mensagem aqui pelo chat. Salve Maria, Benjamin Silva, 2, capitão da Guarda de Corpo, Nossa Senhora do Rosário de Baldim. Imagino que seja ele, né? Pelo que isso, você é ele falou pelo mesmo. nome. Um grande abraço aí para o nosso querido capitão. Não, é um ser humano fantástico também. Então é isso. Eu queria agradecer ao Rodrigo, por essas fotos maravilhosas e pela sua participação na XT13, né? E que ele continue fotografando muito, né? E quem sabe lá pela edição posterior a gente tenha mais um trabalho bacana por esses Brasis afora. Pode ser também no exterior, não se preocupe com isso, não. Tá bom. Porque Vai a ser. XT13 ela foi uma edição especial em que a gente deu preferência para fotografias no Brasil, Sim. né? Não especificamente fotógrafos brasileiros, porque tivemos 2 fotógrafos estrangeiros e mais fotografias dentro do Brasil. A única exceção foi o Tadeu Villani, que fez fotografias no Brasil, mas como o Pampa brasileiro e se estende um pouco para Uruguai e Argentina, É, a gente acabou pegando um pouquinho lá fora do Brasil, mas vamos dizer assim, ficou dentro do contexto, né, brasileiro. Mas é é. isso, Rodrigo, eu gostaria de agradecer novamente e qualquer coisa que você precise, qualquer coisa que você queira, é só falar com a gente, tá Não, bom? Quer obrigado, eu falar alguma agradeço mais coisa? uma vez. Não, Isso, fale agradecer alguma mais coisa. uma vez. Para mim, uma grande honra estar nessa edição e com certeza podem contar comigo sempre que quiserem. Para mim é uma grande honra fazer parte. É um trabalho lindo e queria parabenizar você também, Marco, pela revista, que é uma revista linda e necessária. Isso. Muito obrigado, então. E a gente pede para todo mundo que está assistindo, que venha porventura assistir no futuro, né, porque vai ficar gravado, não deixe de olhar a revista em PDF no nosso site, né, que ela, inclusive, é possível baixar ela inteira, né? É isso, gente.
Então, um grande abraço a todos. Eu queria agradecer o pessoal que está assistindo também. E quem quiser ver a revista, é só entrar em nosso site e acessar a número 13, que vão ver todo o fotográfico, todos os 13 fotógrafos. É isso, gente. Um abraço a todos. Rodrigo, tchau para Um você abraço. também, tchau Muito para todos. obrigado. A gente vai conversando por aí. Grande abraço. Vou Obrigado, encerrar abraço, agora. gente. Muito obrigado.